Seja muito bem-vindo a um novo episódio do podcast Liderança Inspiradora. Eu sou Rafael Cortesão, diretor e treinador do Instituto Inspiração, que é quem oferece esse podcast para você. E hoje eu tenho a grata honra de receber aqui nesse podcast para conversar comigo, trocar ideias sobre liderança, sobre os desafios de liderar essa mulher incrível, forte, inspiradora, Luísa Dantas, que hoje é diretora administrativa da Dantas Transporte, da Caburai Transportes também, mas que em muito breve aí está se tornando CEO desse grupo de empresas. Luísa, primeiramente, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite, estar conosco aqui no podcast Liderança Inspiradora, e eu quero te dar as boas-vindas, abrindo espaço para que você possa falar um pouco sobre você. Rafael, muito boa tarde. Me sinto muito grata por esse convite, fico lisonjeada mesmo. Para mim foi uma surpresa muito importante nesse percurso que eu venho trazendo ao longo desses 8 anos que eu estou à frente ali na administração da empresa Dantas Transporte. Para mim eu não chego a dizer que eu almejei isso, nunca nem sequer me imaginei. Só pensava em trabalho mesmo mas aí com o longo do tempo essas coisas vão se aproximando, vão se aparecendo, as pessoas vão observando e você sem querer quando percebe já está lá dentro. Mas eu recebi o convite com muito carinho, já havia recebido outros convites. E aí acabou que o tempo ele não consegue me deixar em paz para mim conseguir dar conta dessa agenda. São muitas Mas eu, demandas ali, é, né, no dia a dia. mas aí eu fiz muito esforço para atender o seu, porque eu me identifiquei. Essa que é a verdade. Se trata de liderança, é uma coisa que eu gosto, então eu me identifiquei. Que maravilha! Eu agradeço muitíssimo por você ter aceito realmente esse convite. E hoje a gente vai falar da Luísa mulher, pessoa também, além da Luísa líder. E eu quero já começar trazendo um pouco para você esse espaço, para que você compartilhe com a gente quais são essas lembranças da infância que você tem aqui no Amazonas, em Manaus, onde você nasceu, e que ajudaram a moldar a mulher, a líder que você é hoje. Rafael, eu vou abrir meu coração. Pode ser? Por favor, você Eu, está aqui para isso. eu lido com o coração. O que me move, o que me deixa à vontade é ser transparente com as pessoas, ser sincera, ser amável. E o que eu aprendi na minha infância é a minha melhor lembrança. Então, quando eu era criança, eu caminhava do Coroado até a Bola do São José, a pé com a minha avó, com a minha mãe. E aí nós ficávamos esperando os caminhões passarem para nos dar carona. Nós pegávamos carona da Bola do São José até a Feira da Ceasa. E lá nós ficávamos esperando o carregamento das frutas, verduras, e o que caía era a nossa feira. Então, assim, para mim aquilo foi o melhor aprendizado da minha vida, porque eu aprendi que a honestidade ela vale mais que tudo. Eu me emociono só de lembrar de quantas vezes aquilo me fez bem, porque era o nosso sustento, era que ajudava na alimentação em casa. Então, eu juntava banana. Até hoje, a minha melhor fruta é a banana. Então, assim, eu como banana frita, como banana assada, banana com tudo. Então, foi o melhor aprendizado, porque aquilo que não é seu, você não pegue, mas tudo que caía ali às vezes os próprios carregadores davam para a gente. Então, para mim, aquilo me ensinou muito, sabe? Então, eu cresci juntando lixo. Até o primeiro tio, sempre fui criada com meus avós, até o primeiro tio ter o primeiro emprego, a primeira carteira assinada. Uma família que é muito pobre, isso é uma coisa de muito valor. E a gente se ajudava ali, porque meu avô era o único que trabalhava, né? Então, ele era batistaca, que chamava, era uma profissão, e eram muitas crianças, então a gente se virava como podia. E isso me ensinou muito, eu carrego isso como um orgulho de família. Eu juntei lixo, mas eu cresci e hoje eu estou aqui. Que história maravilhosa. Eu falei que ia ser inspirador. Ó, você que está assistindo aí. Sabia que essa grande mulher
também passou por dificuldades que foram necessárias para capacitá-la como ser humano, para estar à frente de uma grande empresa, cuidar de outras pessoas, ter empatia pela dificuldade, pelas necessidades das outras pessoas. É sobre isso que nós estamos falando quando nós falamos de liderança. E aí, logo em seguida, você já adolescente, Luísa, você tinha um sonho de exercer alguma profissão específica, de estudar alguma área específica? Você já pensava em estudar direito, por exemplo, que você veio estudar depois? Como é que foi isso? Quando eu me tornei adulta, eu percebi que a área do direito era uma área que ela sempre me puxou, porque eu, como criança, eu nunca gostei de injustiça, eu não gostava que alguém batia num colega meu. Então, essas questões eu achava injusto. Então, às vezes isso me prende mais do que qualquer outra coisa lá na empresa, porque eu prefiro primeiro ouvir, verificar todas as possibilidades que aquele funcionário tem como chance para dar aquela chance para ele do que tomar uma decisão, sabe? Então, a área do direito, ela sempre me moveu, principalmente por essa razão, por não gostar de injustiça. E a liderança em si, sempre que o meu pai, que me criou, ele, quando ele tinha alguma oportunidade, ele trazia um chocolate, eu sempre dividia meu chocolate com todos os meus amigos na rua. Então, eu subia num lugar mais alto e mandava fazer a fila, ia distribuindo um pedacinho para cada, e aquilo dali me deixava feliz. E Nunca era hoje, só sobre você. nunca. E hoje, assim, na empresa eu consigo me ver, eu ainda faço isso até hoje. Eu vou comer, se tem alguma coisa para a gente comemorar, um lanche ou algo nesse sentido, eu primeiro deixo eles comerem, sirvo todos eles, né? O administrativo ali, nós somos em base umas 50 pessoas, nós estamos sempre ali fazendo um lanche, comendo alguma coisa, até mesmo quem trabalha fora vai passando, eu vou convidando. Fulano, vem aqui comer alguma coisa. Eu tenho esse hábito, é uma coisa minha, eu acho que isso faz parte da liderança, né? Totalmente. Para quem é líder como nós, que ainda não entendeu que a primeira pessoa que precisa servir os outros é você que é líder, você ainda não aprendeu nada sobre liderança. Porque liderar é, acima de tudo, servir as outras pessoas, servir com o conhecimento que você tem, servir também com aquilo que você coloca em comum, servir com o seu exemplo, com as suas palavras, com a sua atenção. Então, o líder que realmente é inspirador, como traz o nome do nosso podcast, ele serve o tempo inteiro. E aí você trouxe para mim aqui a informação sobre a tua formação em direito, que já veio quando você já estava adulta. Como é que foi esse período de você estar estudando direito? Você já estava à frente da diretoria administrativa da Dantas, ou isso veio depois, e de que forma que estudar direito te ajudou a galgar mais espaços com conhecimento técnico melhor dentro da tua atividade como líder? Se você observar a sua vida, ela vai se encaixando da maneira que tem que encaixar. Ninguém muda o seu destino, sabe? Você tem um destino, às vezes ele está ali na tua frente e você não observa. E aí, quando eu tinha 18 anos, eu comecei a pensar na faculdade, mas era uma coisa que, para mim, era uma coisa muito distante, porque há 10 anos atrás só se fazia uma faculdade quem tinha dinheiro, né? Então, eu sou de uma família pobre, meus pais não tinham condição de pagar uma faculdade particular. E como eu conheci meu marido, eu tinha 18 anos e a nossa conversa sempre foi muito sadia. E uma das primeiras coisas que ele me perguntou era se eu tinha pretensão de estudar uma faculdade. E eu falei que eu tinha, né, pretensão de estudar direito e tudo mais. E foi quando eu almejei o direito. Mas por esse instinto que eu tinha de justiça, senso de justiça, sempre tive esse senso. E aí eu fui para a faculdade de Direito, né? Meu marido pagou minha faculdade de Direito. Então, assim, eu sou muito grata a ele por isso, eu tenho muita gratidão por tudo que ele fez por mim. Mas, assim, foi um presente para a minha vida, porque eu nem sonhava ter
um diploma. Eu sonhava em entrar numa faculdade. Isso já era suficiente para mim. Um dia, se eu puder entrar na faculdade, fazer ali meu vestibular e conseguir, olha, foi aprovada, para mim já era suficiente. Já me sentia ali suficiente, porque você vem de uma família muito pobre, que ninguém estudou, que ninguém tem um diploma, e uma única pessoa, pelo menos, botar um pé numa faculdade, já é uma vitória. Então, eu queria dar esse orgulho para minha família. E deu. Dei, graças a Deus. Eu terminei em 2011. A minha faculdade eu iniciei em 2007, finalizei em 2011. E ali eu fiquei ainda insegura para ter certeza se eu ia seguir para a carreira de advogada ou eu ia fazer um concurso público. Então, fiquei ali naquela dúvida, estudando aqui, estudando ali. E aí, eu fui trabalhar no escritório de advocacia com um amigo meu. E ali foi com ele que eu aprendi a perder o medo da advocacia, né? Como é que Então, foi essa experiência? Me conta um pouco mais. foi uma experiência incrível. Ele é uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa muito humilde. E ele, quando eu vi ele a primeira vez dentro do plenário, fazendo uma defesa, né, numa audiência pública, eu fiquei sim, deslumbrada com ele. Era muito inteligente. Na hora que ele colocou a toga, ele se transformou. Eu não o reconhecia mais, porque dentro do curso que eu comecei a fazer um preparatório para juiz, né? Carreira de magistratura, que, como eu disse, eu fiquei naquela dúvida, e aí eu o conheci lá. Então, na sala de aula, ele é muito simples, ele não tinha muito luxo para se arrumar, sabe? Muito simples. Então, até os colegas ali não tinham aquela visão dele de uma pessoa empoderada quando colocava a toga. E aí, um dia ele me convidou para ir assistir uma audiência e eu fui. E aí, quando eu cheguei lá, eu fiquei impactada com aquilo. E aquilo me inspirou. E aí, ele me convidou para ir no escritório dele. O escritório dele era um escritório simples, mas ele tinha bastante cliente, atendia, e eu fui aprendendo com ele. E ele me convidou para me trabalhar com ele. Eu aceitei, óbvio. E aí, eu comecei a desenvolver contratos, atender clientes junto com ele para fechar contrato, ia nas audiências com ele e a gente estudava juntos. Então foi uma coisa que eu fui perdendo o medo, que eu achava que a advocacia era uma coisa extraordinária, é uma coisa extraordinária, mas eu achava que eu não tinha aptidão, que eu era muito tímida para mim fazer uma defesa. Mexe com um funcionário meu, de conhecer a minha defesa. Eu já ia dizer. Você só não sabia que o teu senso de justiça falava mais alto, especialmente quando é dos teus, das pessoas ali que você tem um apreço muito grande, que é o caso também dos seus funcionários. E aí, como é que foi essa transição para você chegar efetivamente na Dantas? Você estava lá na carreira jurídica e teve essa experiência. Em que momento houve esse chamado para a Luísa assumir a diretoria administrativa? De que forma foi essa transição? Foi tranquila? Foi difícil? Conta um pouco mais para a gente. Olha, na verdade, eu fui empurrada. Essa que é a verdade. Eu nunca consegui me enxergar. Primeiro que meu marido não tinha esse desejo de um dia eu fazer parte junto com ele na administração da empresa. Nunca foi, até porque é uma empresa familiar. A irmã dele foi quem ajudou ele, junto com o irmão dele, a formar a empresa. Então, assim, eles estavam lá cuidando daquilo que era deles muito tranquilamente. Embora nós éramos casados, mas eu estava aqui na minha carreira jurídica e ele lá na sua vida empresarial, lá cuidando da empresa. Então, assim, eu fui empurrada para lá, basicamente. Eu tive um problema no meu casamento com ele, então eu tive que assumir. Cheguei lá e disse: olha, vou sentar aqui porque essa cadeira me pertence e vou assumir o meu papel. Foi assim, da noite para o dia. Eu tive um sonho revelador. E aí eu me vesti uma tarde, cheguei na empresa e disse: está acontecendo isso aqui dentro. Eu quero resolver isso hoje. E aí era Cheguei para verdade. ficar. Cheguei para ficar. Como foi uma coisa muito difícil para mim, eu precisei de um tempo para digerir tudo aquilo. Mas eu fui decidida a sentar na cadeira. Sim. E aí ele não teve escolha, ele teve que aceitar.
Assim, obviamente, eu pedi, a primeira alternativa era o divórcio, porque era uma coisa que pedia isso. Então, disse, aí nós passamos um período de 8 meses em negociação, e aí eu acho que nem eu nem ele chegamos a essa ideia, né? E aí um dia ele, eu acho que no momento desesperador, ele falou, não, eu sei que eu errei, mas eu não posso te perder. Eu quero que você vá para lá e tome conta de tudo, mas não me abandone. E aí eu disse que precisava de um tempo, né, para me digerir tudo aquilo. Nós passamos assim um período afastados, separados mesmo. E aí eu decidi, no dia 2 de janeiro de 2018, eu acordei, me arrumei e disse, vou para a empresa. Cheguei lá no horário de expediente, sentei na cadeira e pronto. Comecei. E como é que foi no começo, Luísa, dessa jornada, assim, porque você estava na tua mente se preparando para ser uma grande advogada, pensando em toda aquela carreira jurídica, já sonhando com a toga, com as defesas, e se viu diante de uma realidade que é, em parte, usa muitas informações, muitas habilidades de quem estuda direito, mas de um outro lado é completamente diferente, porque você tem que lidar muito com as pessoas, com as emoções das pessoas, com processos completamente diferentes dos que você estava acostumada, porque era uma empresa de transporte, não tinha a ver com o aspecto jurídico em si. E que eu queria que você comentasse também um ambiente que tem a carga masculina muito forte. Primeiro pela figura do seu esposo, que já era a figura principal ali de comando, ser um homem, e porque é um ramo que tem muitos homens, os motoristas, a maioria são homens, né? Você tem ali um grupo muito masculino e de repente uma mulher vem e senta nessa cadeira de administradora. Como é que foi para você e como que isso repercutiu na empresa? Que desafios que isso trouxe para você como líder? Olha, meu primeiro dia de trabalho foi impactante, né? Porque eu imaginava eu ia encontrar uma empresa da mesma forma que ele me apresentava. Então, ele me apresentava uma empresa perfeita, né? E eu imaginei que era assim lá dentro. Embora muitas vezes eu observava algumas questões, mas embora fosse dona da empresa, eu não participava de absolutamente nada. Então, para mim estava tudo certo. Mas quando eu coloquei o pé lá dentro, eu tive outro sonho revelador. Um susto. Mas eu tive um sonho realmente. Porque eu fiquei imaginando como que eu ia conhecer meus funcionários. Eu não sei lidar com as pessoas metade, sabe? Eu ouço muito isso. Ah, mas olha, você tem que separar os funcionários. Funcionário é funcionário. Ué, não são seres humanos, não são pessoas, eles não têm emoções, não têm direitos, não merecem respeito. Então, e ali, eu sem experiência nenhuma, recebendo essas informações, eu sempre tive muita certeza daquilo que eu quero. Então, eu conversei com Deus, né? Pedi sabedoria. Eu peço sabedoria todos os dias. E Todos aí, os dias, né? chegou momentos ali que eu ficava perdida, né? Porque quando você entra e você vê que as coisas não estão da maneira que deveriam estar, você quer organizar. E aí existe sempre aquela turma que ela não quer que dê certo, porque ela quer ir de acordo com o camarão ali, né? Vai na maré. Na onda ali, Vai ó. naquela onda ali, que é aquilo que está fazendo, tá bem para ele. Então, eu tive essa resistência, né? É óbvio, impactante, mas eu fiz várias reuniões. Primeiro eu reuni com o administrativo, depois eu reuni com a massa, que era os motoristas. Então tinha situações lá dentro que aconteciam como em todas as outras empresas, mas eu fui muito clara com eles. Fui bem franca. A partir de hoje vai funcionar assim. Falei das minhas qualidades para eles, mas eu falei também da minha postura, de como ia cobrar e como que eu gostaria que fosse feito. E assim foi. Foi impactante para eles, porque logo aqueles que não estavam gostando da situação já sentiram ali o drama. Mas eu não me intimidei por nenhum momento, porque meu marido também ele foi
muito honrado comigo, sabe? Ele deixou eu gerir e me apoiou. Falou, ó, funcionário que não quiser, não é obrigado a ficar. A empresa, ela tem uma regra igual a todas as outras. Então, somos nós que determinamos as regras de acordo com a fiscalização. Então, a gente tem que seguir a nossa cartilha aqui. E aí foi assim, interessante, né? Sempre tem aquelas coisas que você nunca esquece, aí sempre tem aquelas perguntas. Eu falei, olha, dei logo um chega para lá neles, vai funcionar desse jeito. É assim que tem que ser. E aí quando eu tive esse sonho, eu comecei a atendê-los individualmente, comecei a chamar um por um para me conhecê-los. Foi a primeira coisa que eu fiz na empresa. Então, todos os dias, eles chegavam, ia um para me atender. Logo no começo, eles ficavam com medo de se abrir, contar o que estava acontecendo. Mas, na verdade, eu queria conhecer pessoalmente todos eles. Eu tenho muita facilidade de decorar o nome, né? Então, eu fui conhecendo um a um. E aí, eu fui observando aqueles que eram camarão e o que era o da onda, né? E aí, eu fui conhecendo, fui selecionando. Os melhores estão lá até hoje. Que legal, isso aí é uma grande lição que Luísa Dantas está dando para você que está acompanhando esse podcast agora sobre como liderar de forma inspiradora. Antes de sair, ditando ordem, mandando em todo mundo, criando regra, o que ela fez? Se colocou disponível para ouvir as pessoas, conhecer cada pessoa, entender a realidade na qual ela estava começando a ser inserida ali, para que ela tivesse não só legitimidade como líder que esteve ali para ouvir essas pessoas, mas principalmente conhecimento de quem eram aquelas pessoas, porque como é que você vai liderar um grupo que você não sabe qual é? Você não sabe quais são as dores, você não sabe quais são as dificuldades, você não sabe o que aquela pessoa fala e pensa sobre a empresa. E o alinhamento da cultura começa justamente por ouvir como, da base até o nível estratégico, as pessoas pensam sobre a empresa, vivenciam aquilo no dia a dia, e liderar de forma inspiradora tem a ver com ouvir. Então, guarda essa lição aí que Luísa já trouxe várias, mas essa é valiosíssima para você que está aí, ó, meu Deus, me tornei líder, não sei o que eu faço, estou aqui sentado nessa cadeira e eu acho que eu tenho que escrever o manual para mandar em todo mundo. Começa ouvindo as pessoas. O que você acha que marca mais o teu estilo de gestão? Que valores que você não abre mão como líder e que marcam a tua trajetória? Rafael, como eu já havia dito, por muito tempo eu cheguei a ouvir e ficar pensativa nessas questões de saber dividir funcionário e patrão. E aí eu cheguei a ouvir até mesmo de um representante, né, da classe, numa reunião fechada, que eu tinha que deixar eles separados, que eu tinha que me afastar deles, que eu não podia ficar no meio deles, e aquilo não me deixava confortável. E aí chegou um momento que eu não aguentei mais. Eu disse, olha, se você é aqui na minha frente uma coisa e lá fora você é outra para eles, isso é um problema seu, mas eu vou ser para eles aqui e lá fora a mesma coisa. Se tiver errado, eu vou chamar, vou dar uma oportunidade, vou conversar, mas se tiver certo, não mexa com eles porque vai estar mexendo comigo. Eu vou defender e não vou permitir. O que mais me deixa confortável é a confiança que eu tenho neles e a segurança que eu quero transmitir para eles, de que ali eles têm o direito deles resguardado, que tem alguém que defende eles pelo direito deles, embora seja o patrão, mas vai defender o direito deles. Então, assim, é uma coisa que está no meu sangue. O direito, ele me ajudou muito a construir isso com eles, porque para mim a área do direito ela abrange várias áreas e na administração da empresa ela foi crucial para mim. Primeiro que o conhecimento faz você se sentir seguro das suas ações e também você já sabe o que você está fazendo de errado para você corrigir.
Então, não precisa que ninguém me diga o que eu estou fazendo de errado. Eu conheço a lei, eu sei que está errado. Então, eu preciso corrigir. Todas as ações trabalhistas que nós tivemos, eu saio de lá, já chego na empresa e, ó, vamos corrigir que isso aqui está errado. Né? A minha equipe trabalha comigo, sabe? Disse, não, a partir de hoje vai funcionar assim, assim. Teve uma questão trabalhista, foi apontado isso, nós vamos corrigir. Até mesmo as questões que eu não compactuo, que não faz parte da minha gestão, que não está ao meu alcance, eu tento ali corrigir, tento alinhar o máximo que eu posso. Só não consigo fazer milagre, mas o que dá para me fazer, eu busco fazer. Legal, isso é uma lição importante também para a gente que é líder entender que você não tem todas as soluções prontas, né, Luísa? Você constrói isso ao longo do tempo, mas existe uma coisa que vai facilitar a tua vida no momento em que você estiver diante de uma situação desafiadora, é o conhecimento. O fato de você ter buscado esse conhecimento, de ter estudado direito, de ter não só direito, você tem vários outros cursos voltados para essa área de gestão de pessoas, de um olhar mais refinado, humano para as pessoas, e isso acrescenta com o conhecimento um, um poder que de fato faz com que a liderança inspire as outras pessoas, quem está ali ao nosso redor, a fazer o seu melhor. E ver uma mulher como você, dona de si, em um cargo de liderança de uma grande empresa e tendo com esse seu jeito de ouvir, paciente, mas ao mesmo tempo firme quando precisa ser, é um exemplo para inúmeras outras mulheres que estão aí e pensam, puxa vida, mas eu não vou conseguir conquistar o meu espaço, ou quando eu chegar lá, eu vou ter que perder esse meu lado de gostar de ouvir as pessoas, de cuidar das pessoas para eu ser líder. É possível equilibrar essas duas coisas na liderança, Luísa? É possível. Você precisa ter sua autoafirmação, né? Seu autodomínio, porque você saber lidar com as suas emoções é uma coisa que a maioria das pessoas não param para analisar a sua relação intrapessoal, né? Que é como você controla as suas emoções. Então, assim, eu comecei a buscar a ter um perfil de liderança equilibrado e contínuo, porque para mim cobrar deles o que eles teriam que ser, eu precisava ser o exemplo maior para eles, né? Nós temos Jesus Cristo como nosso maior exemplo de como ele dava o exemplo de ser para os seus discípulos. Então, nosso maior líder foi Jesus Cristo, né? Então, assim, é uma coisa que, para mim, ali eu fico sempre naquela percepção. Equilibrar minhas emoções e saber lidar para mim poder ouvir meus funcionários e entender o que está acontecendo. Muitas das vezes, uma única vez, eu passei 3 dias sem ir na empresa. Uma funcionária, ela chegou e disse, olha, eu acho que os funcionários não gostam de você. Eu estava nesse momento de transição ali, repaginando o regimento interno, verificando o que podia melhorar. E é óbvio, vai ter sempre uma resistência, isso é natural. Toda mudança gera isso, né? Até porque quem não estava gostando ali era só aquela banda que não queria que desse certo, porque para eles estava dando muito certo. Então, aí ela chegou e disse isso para mim, aquilo me afetou, ela conseguiu me afetar. Mas aquilo foi um aprendizado, porque meu marido percebeu que eu não fui para o trabalho, costumava sair muito cedo, e aí ele observou. E aí ele chegou comigo para perguntar, e eu contei para ele que eu estava querendo ir para o sítio, que eu não estava me sentindo bem e tal. E aí ele falou que não era para me permitir que uma pessoa como ela me atingisse. E aí eu aprendi com ele. Quando você mostra a sua fraqueza, é ali que o inimigo te ataca. Ou seja, ela sabia que eu gostava de ficar em comunhão. Ela sabia que eu ia conquistar meus funcionários. Ela sabia que eu estava passando pelaquela situação de fazer uma transformação dentro da empresa, e isso leva tempo, mas leva também rejeição. Ela aproveitou aquele momento que ela sabia que eu gostava de
estar em comunhão, amar e ser amada, opa, ali é o ponto fraco dela. Aí ela tentou me atacar, ela conseguiu, mas quando você aprende a lidar com as suas emoções, aquilo que é fraqueza já se torna uma defesa. Então, eu aprendi a não deixar mais que o ponto fraco ficasse ali à disposição para quem quisesse atacar. Então, eu passei os 3 dias em casa, refletindo sobre aquilo. Quando eu voltei mais alegre, mais feliz, mais aberta, buscando mais aproximar eles, ouvir mais. Falei, se o que era pouco estava dando certo, então eu vou melhorar naquilo. Ou seja, já tinha pessoas que estavam gostando dessa nova gestão, então eu vou buscar isso e trazer de forma mais ampla, né? E aí na verdade, o que ela me atacou, eu usei para fortalecer. Isso é uma coisa que a gente aprende muito na prática como líder. É que você não vai conseguir agradar todo mundo. Inevitavelmente, liderar é, em alguns momentos, desagradar algumas pessoas, sim. Mas você também não precisa ser odiado por todo mundo. Porque a gente tem os dois extremos. Tem um líder que acha que, ó, o líder tem que ser sozinho e quando ele é muito amado é porque ele não é um bom líder. E tem gente que acha que, poxa, eu preciso ser amado por todo mundo, e você sabe que isso não vai acontecer. Não vai. Infelizmente, o mais importante é você saber qual é a sua essência. Entender quem é você no meio de tudo aquilo, para que você não se perca nem fingindo ser o carrasco quando você quer ser próximo das pessoas, e nem sendo próximo de maneira falsa quando você tem um perfil ali mais carrasco, porque uma hora a máscara cai. É verdade. E a gente não consegue sustentar por muito tempo. Então, o líder inspirador, ele inspira porque ele é inspirador. Ele não está inspirador só porque ele está exercendo um cargo de liderança. Ele é uma pessoa inspiradora. Luísa está contando a história dela aqui para a gente, compartilhando esses momentos. E isso tudo, Luísa, traz para a nossa mesa aqui, né, para o debate, para a conversa, para quem está acompanhando a gente aí, e que ou já é líder ou está em busca de se tornar, uma reflexão que é muito importante. Você não se torna líder só com o que você aprende ou o que você adquire a partir do momento que você senta na cadeira da liderança. Você se tornou líder com cada desafio que a sua vida te impôs e você foi lá com otimismo, com esse sorriso bonito, com essa forma de enxergar a vida da maneira mais brilhante e divertida possível, mesmo quando você estava diante de uma realidade muito dura, de uma criança que não tinha acesso àquilo que toda criança gostaria de ter para viver uma vida com os seus direitos garantidos. E a tua fala, com um otimismo muito grande diante dessa realidade, mostra quem você é na essência. Isso é o que faz com que a gente, de fato, inspire as outras pessoas. Então, você que está aí assistindo a gente, que quer se tornar um líder inspirador, você precisa primeiro ser uma pessoa inspiradora. De fato, se interessar pelas outras pessoas, entender o que na tua trajetória, na tua história, te capacitou para se tornar uma pessoa que inspira outras, e aí a liderança vem como um presente, uma coroa ali para melhorar tudo que já é muito bom dentro do que você já faz. E então eu queria que você falasse para a gente um pouco, Luísa, ouvindo você aqui, né, e trazendo essas suas experiências, falasse como que você percebe como era a Dantas antes de você entrar e como você percebe hoje o clima, as pessoas, depois desse teu brilho diferenciado, desse teu olhar mais humano para as pessoas chegar no ambiente da empresa. Rafael, tem uma coisa que eu percebo nos meus funcionários hoje, e com muito amor mesmo. Eu percebo que eles fazem questão de falar comigo. Eles querem falar comigo. Nós temos assistência social, nós temos o SESMIT, nós temos a CIPA, nós temos canal de denúncia, mas eles se sentem à vontade em falar comigo. Isso é uma coisa para mim que eu não abro mão. Eu, às vezes, até quero, sabe, por conta da demanda, mas eles vão na assistência social, conversa e tudo, mas
não se abre quando se abre comigo. Então, assim, não consegue se sentir à vontade. É claro que com o tempo eles vão melhorar isso, mas os veteranos. Então, eu chego, se eu for 5 horas da manhã para liberar os veículos que vai para as rotas escolares, eu percebo todos eles. Então, assim, eles sempre me recebem muito bem. Em dia de reunião, obviamente, eu tenho que passar uma informação para eles, eu passo a informação, e eles estão sempre ali, sabe, tentando se aproximar, querendo um assunto, querendo. Então, eu me sinto amada por eles, eu me sinto valorizada por eles. Porque, embora lá atrás eu tive que entrar com medidas disciplinares, eu tive que entrar com questões que eu tinha que fazer para que eles entendessem qual era a função deles, que, por exemplo, quando meu marido, nesses 3 dias que eu fiquei em casa, ele disse, olha, ele me deu uma pequena lição, rápida, e foi ali que eu me fortaleci. Você tem que entender que isso é muito natural, mas você precisa saber que aquela empresa é sua. Então, o funcionário que não quer trabalhar, nós não somos obrigados a ficar com ele. E é isso que você tem que entender. Agora, quem gosta, quem não gosta, isso daí já não é uma coisa que nos cabe. Então, assim, eu aprendi com aquilo. Tanto é que eu tive que fazer um renovo lá no quadro de funcionários, porque tinha uma turma que não queria trabalhar, né? Imagina você ter um setor onde para lanternagem e pintura estavam produzindo churrasqueira para vender. Imagina, Em uma empresa, de alguém que não quer transporte. trabalhar, não E ajuda a aí, crescer. quando eu percebi aquilo, é claro, eu não espantei, mas eu fui puxando para o trabalho, buscando colocar para o trabalho, e ali eu vi que era uma turma resistente. Aí eu falei, olha, vou deixar meu marido enxergar. E aí foi muito interessante essa parte, porque foi assim, saindo um por um, sabe? Eles foram fazendo situações que não tinha como. Porque quando você tem funcionários antigos, eles acham que eles são os donos da situação. Você contrata os novos funcionários e eles contaminam. E aí, de uma a duas, né? Ou tirar eles ou todos que vão entrar vão se contaminar. Era uma turma pequena, mas Causava um estrago. Uma maçã podre no meio de dezenas ali causava um boas causa um estrago. estrago grande, né? E ali foi uma lição do meu marido, assim, uma lição muito importante. Eu aprendi muito com ele. É uma pessoa, assim, que tem um conhecimento empírico extraordinário. Uma pessoa destemida, com muita garra e determinação. Então, aquilo ali me inspirava. Ele foi meu maior inspirador. Que ele não, funcionário, ele não se intimida por nada. O funcionário pode ameaçar ir para a justiça, achar que está com a razão. Ele falou, é o direito seu, pode ir. Se tiver que pagar, nós vamos pagar. Essa é uma fala dele. Teve até funcionário que usou isso na justiça. Mas é uma situação que você precisa dizer para o funcionário: olha, Se o seu posicionar, né? direito é esse, eu entendo. Se você não está satisfeito, você pode ir lá tranquilamente. O que a justiça determinar, nós estamos aqui para fazer a nossa parte também. É dever, então tem que cumprir. Isso é legal. Olha só, vocês são uma empresa que se preocupa tanto com as pessoas que talvez seja uma das poucas que já iniciaram todo o trabalho de levantamento e implementação das medidas relacionadas à mitigação dos riscos psicossociais, qual a gente até do Instituto de Inspiração teve essa parceria lá com vocês para identificar, mapear esses riscos e a partir de agora buscar medidas para fazer com que no ambiente do trabalho esses riscos de problemas emocionais sejam cada vez menores. Isso mostra muito de como vocês enxergam o ser humano e não apenas o posto de trabalho, a função que a pessoa exerce, e, e de que forma que a empresa se vê nos próximos anos, cada vez mais entendendo que o sucesso de uma empresa está ligado ao sucesso das pessoas que fazem parte dessa empresa, não é isso? Isso. Uma das maiores percepções que eu faço no dia a dia de trabalho é quando o funcionário chega, se ele está bem ou não para trabalhar. Então, assim,
Hoje a minha secretária chegou e o olho dela já estava cheio de lágrimas. Eu já olhei para ela, opa, aconteceu alguma coisa. Só vi ela uma vez assim, que foi quando perdeu o irmão. E aí eu, o que foi? Eu já sabia o que era. Mas eu tive que ter certeza. Então, assim, todos os funcionários, se eu tiver o acesso a eles, eu não deixo passar em branco, porque as pessoas elas gostam de ser ouvida, de ser observada. Então, querendo ou não, as pessoas elas têm o hábito de dizer isso. Ah, porque patrão tem que ficar afastado de funcionário. Funcionário, eu não consigo fazer isso. Eu sei chegar todos os dias e fazer aquela percepção de quem está bem para trabalhar. Porque somos seres humanos. Eu também tem dia que eu não estou bem para trabalhar. Então, assim, mas eu sei lidar com as minhas emoções, mas nem todo mundo consegue. Então, quem não consegue precisa de ajuda. E você tem que estar lá disponível para ajudar, porque a liderança é isso. Sim. Ou você acha que quando Moisés foi atravessar o Mar Vermelho, ele foi sozinho? Ele estava liderando o povo, né? Com muita gente desacreditando, dizendo que não ia dar certo, e ele tinha que continuar lá, E ele teve que ter ali guiando. muita determinação para ele atravessar o mar, né? E hoje eu, quando chego no escritório, a primeira coisa que eu faço é aquele, aquele laser, assim, passo aquele radar assim para ver se está todo mundo bem. E aí é aquele que eu percebo que não está bem, eu já aviso a minha secretária, Luana, eu acho que fulano não está bem, vamos ver o que que ele tem. Já chamo e já verifico. Todos que voltam da reunião de um atestado prolongado, o que ficou doente, o que perdeu alguém, o que veio das férias, eu preciso ouvi-lo para saber como que ele está. Às vezes aconteceu uma situação em casa e ele não está bem para trabalhar, como é que eu vou colocar ele num veículo para ele dirigir? Ele está mexendo com as emoções dele. Ele teve um problema com a esposa, ele não está bem. Nem o ser humano fica bem quando a esposa aperta o sapato dele. Vem aqui, deixa eu amarrar o teu cadastro. Ela dá aquela apertada assim. Ele já não fica bem para trabalhar. Imagina para dirigir. Sim. Eu costumo dizer que estou produzindo um trabalho voltado para os motoristas do transporte especial. Esse povo precisa de alguém para olhar por eles. Eles estão com uma máquina na mão, né? Então, são seres humanos. A NR1 ela chegou e assim para mim foi um salto, sabe? Porque parecia que eu estava indo na contramão. De tudo que eu tentava ali, parecia que eu estava sozinha, perdida no No mato, deserto. no deserto e, né, as pessoas às vezes acham que é mimimi, não, é porque é muito mimimi. Eu já escutei amigos conhecidos, vou dizer assim, ah, agora essa NR1 é muito mimimi. Eu me retenho, né? Fico ali na minha, é a opinião dele, não é a minha, porque eu lido com pessoas, eu sei que são emoções, não é mimimi. Perder um pai, perder uma mãe, perder um filho, perder o marido, não é mimimi, né? Eu não A estou gente não bem para aprende trabalhar. isso na escola, né, Luísa? Não Ninguém ensina a aprende, gente a ninguém lidar com as ensina emoções ele. na escola. Em lugar Imagina, nenhum. você aprender a lidar com as suas emoções é uma questão de prática. Mas pergunta do ser humano como que ele faz isso. Você sabe fazer isso? Não sabe, não vem escrito em lugar nenhum como que você tem que Muitas vezes fazer você isso. não tem isso nem no teu ambiente familiar. Por vários motivos, porque não Sim, teve realmente uma convivência com o pai e com a mãe, ou porque o pai e a mãe não tinham essa habilidade, como muitos pais e mães da geração anterior à nossa não não tinham, pelo simples tiveram. fato de que não tinham acesso a esse tipo de conhecimento que a gente tem hoje. A cultura era outra. Outra, completamente diferente. Já começa por aí, a cultura era outra. Então, eu vim de uma cultura que tudo era corrigido à base de peia, né? Ainda chegou em mim essa parte aí. Então, meu avô corrigiu os filhos assim, minha mãe corrigia assim, mas eu não corrigi minha filha assim. Então, eu já tenho uma outra geração. Primeiro que eu sei que aquilo me machucou muito, porque a peia nem sempre, para quem só é uma criança danada, ela vai corrigir. A peia, ela machuca. E às Então, vezes não é assim, a pele, né? não é a pele.
a coisa mais importante para mim era minha mãe, mas toda vez que ela me batia eu ficava muito triste. Mas é o meu tesouro. Não deixei aquilo me mudar sentimentalmente por ela, mas demorou para mim equilibrar isso. Principalmente quando você sai da fase da adolescência para a fase adulta, eu percebi que a pessoa que mais me fazia falta na minha vida era minha mãe. Então, assim, eu tive que ir para o psicólogo, eu tive que passar por terapia, e aí eu percebi que ali a minha mãe era uma chave. E como que eu podia fazer isso? Que eu estava ainda feridas, né? Porque a minha mãe separou do meu pai, eu tinha 12 anos, do pai que me criou, que assumiu ela comigo, porque a minha mãe conheceu meu pai que me criou quando ela ainda estava grávida de 2 meses, porque meu pai faleceu de acidente de carro. E ela estava grávida de 2 meses. Então, eu não cheguei a conhecer meu pai. E, para mim, ouvir falar que meu pai tinha sido um taxista, que ele faleceu num acidente de trânsito, eu não gostava nem de ouvir, porque eu queria só ter o meu pai que me criou como pai. Essa referência que você conheceu como pai ali, né? Então, quando eles separaram, foi uma coisa assim que, para mim, eu não conseguia entender a cabeça da minha mãe. Como que ela deixou meu pai, encontrou outro casamento e eu fiquei lá, sozinha. Para mim, eu tinha sido abandonada. Então, era uma coisa assim que eu não conseguia me estabilizar sentimentalmente. E aí, obviamente, isso impacta nas relações que você vai tendo Todas. com as situações. E aí, com o tempo, eu percebi que, epa, eu posso corrigir isso. De que maneira? Abrindo meu coração. E aí eu fui demonstrando para minha mãe o quanto eu amava e trouxe ela para mim novamente. Então, assim, a primeira coisa que eu fiz foi não deixar ela trabalhar, porque ela já tinha trabalhado muito. A minha mãe é cozinheira profissional, mas ela cresceu trabalhando na cozinha das pessoas. Inclusive, ela foi cozinheira de um professor meu de direito, né? Então, assim, era uma coisa que eu disse, não, mãe, a senhora não trabalha mais. Quem vai lhe sustentar sou eu. E aí, para mim, foi a maior prova de amor por ela, sabe? Então, eu busquei muito transmitir isso para ela da melhor maneira possível, sabe? As coisas que aconteceu e bola para frente. Isso. Aí eu comecei a fazer tudo diferente para minha filha. Dar mais atenção, dar mais amor, suportar o que fosse para suportar, mas que eu permanecesse Um ali diálogo, né? na família para que ela tivesse uma estabilidade mental. A minha filha tem 20 anos. Ela estuda direito, está no 4º período, estuda direito, né? Poxa, olha aí a influência E já grande da trabalha mãe. na empresa também, né? Então, assim, ela está muito bem, ela não tem namorado por opção, mas eu sonho com o casamento dela. Sonho Naquele em ser dia. avó. Oh, coisa maravilhosa. Mimar o netinho, né? Pegar no Nossa, colo, não ter aquela responsabilidade de ter que ficar dizendo não, não pode, não, com a vovó pode tudo, não tem eu fico até me problema. imaginando eu lá no pátio, porque como é empresa, né? O pátio é grande, lá no pátio com o neto bem Oh, aqui. coisa Olha esse maravilhosa. carro, bota para lavar, esse aqui tem que abastecer, bora, gente, por aqui. Então eu fico imaginando essas Que coisas. coisa boa, Luiz. Olha, a gente já encaminhando para o final desse bate-papo maravilhoso. Eu queria que você falasse para a gente, se você pudesse dar um conselho para uma mulher que está iniciando essa jornada de liderança, seja num projeto, seja saindo do CLT, buscando ali realmente empreender, seja uma equipe que essa mulher vai assumir e ali acha desafiador, porque infelizmente ser mulher nos cargos de liderança ainda é diferente de ser homem. Você sabe muito bem o Sei. peso negativo que isso traz. Você precisa batalhar mais pela voz, pelo espaço, só por ser mulher independente do que você conheça. O que você diria com coração para essas mulheres que estão diante dessa oportunidade, dessa possibilidade, têm vontade, mas talvez tenham um receio? A nossa sociedade, por mais que nós já viemos aí moldando essa cultura, mas ela é machista. Não tem para onde correr.
E a única maneira que eu encontrei mesmo é mostrando competência. Porque é muito fácil, os homens, eles têm mais facilidade de um conhecimento empírico, que é aquela vivência que eles têm de saber dirigir, né? Hoje, quando eu vou fazer um teste de motorista, categoria D, eu tenho categoria D, né? Então, assim, uma das experiências que eu busquei ali, não, eu vou tirar minha categoria D, porque embora eu saiba, mas eu ainda não tinha. E quando eu ia fazer o teste, como que eu vou fazer um teste com um motorista que ele é D e eu sou A, eu sou B? Tem lógica. Então, eu fui buscar a minha categoria D para mim também ter a minha categoria para dizer, não, eu posso cobrar porque eu sei fazer. Mas um conselho que eu dou para as mulheres é ser destemida mesmo. A determinação e ser destemida, não ter medo de enfrentar o desafio. Muitas vezes eu me pegava assim, nossa, será que eu vou dar conta de fazer isso? É claro que passou na minha cabeça. Algumas pessoas, assim, nem sequer um dia imaginam que um dia eu juntei lixo, porque muitas pessoas olham, está sempre muito bem vestida, muito elegante. Parece que você nasceu assim, né? Como algumas meninas da minha equipe, da parte que cuida da limpeza da empresa, né? Eu tenho uma funcionária que ela me chama de carinhosamente, eu tenho vários apelidos, né? Graças a Deus são todos bons. E tem uma que chama de Doutora Rainha. Ela é tão carinhosa quando ela me chama assim. Uma vez ela faz esse trabalho de decoração de Natal, ela foi fazer em casa, né? E aí ela disse, olha, se tiver uma extra, eu vou lá fazer a decoração. Eu falei, então tá. Aí ela chegou de manhã cedo e eu ainda estava no quarto e a moça que cuida do café estava lá, que cuida da casa estava lá. E aí ela foi lá para a cozinha e ela viu a louça da minha casa. Ela se apaixonou. Ela falou, ah, isso é típico de uma rainha. E aí ela me apelidou de Doutora Rainha. E aí ela viu a louça e ficou apaixonada. E aí ela ajudou a servir, né? Quando eu vi ela lá na cozinha, eu, nossa, a senhora não precisa fazer isso, a senhora veio aqui para a senhora fazer o seu trabalho, né, de decoração, de Natal e tudo. Ela disse, não, eu faço questão. É uma oportunidade muito importante para mim poder lhe servir um café, pelo menos. Eu falei, mas por que isso? Aí eu já, né, a gente já fica assim. Ela disse, não, porque desde a sua entrada na empresa, da maneira que a senhora nos trata, sempre com muito carinho, eu sinto assim, me sinto amada, eu sinto uma lady tratando a gente e eu acho que a senhora merece ser tratada como uma rainha. Que Mas é um lindo. jeito carinhoso que alguns, obviamente, que tem mais a Proximidade, né? proximidade, a afeição, eles buscam sempre uma forma carinhosa. Eu chamo todos eles de meus meninos e minhas meninas, porque são meus mesmos, e muitas vezes meu marido até me questiona, né? Às vezes, quando a gente precisa tomar alguma decisão, que eu tomo uma decisão contrária do que eles estão esperando, que a equipe de liderança está esperando, mas a senhora tem um coração muito bom, meu Deus do céu. Falei, gente, mas eu preciso dar a oportunidade para conhecer, porque muitas vezes acontece mais a má interpretação do que realmente é aquilo que está acontecendo. Sim. E aí eu quero primeiro me cercar de que eu dei todas as oportunidades possíveis. Olha, a gente ficou aqui quase uma hora já, batendo esse papo, que parece que a gente começou há uma pergunta atrás, de tão gostoso, de tão maravilhoso que é a gente poder conhecer mais de perto histórias de líderes inspiradores como você, Luiz. Então, quero te agradecer mais uma vez imensamente pela generosidade de compartilhar sua história tão bonita, não só comigo, com o Instituto Estude Inspiração, mas com vocês, todos vocês que estão nos assistindo, nos acompanham aqui no nosso canal do YouTube e vão se inspirar pela história dessa mulher maravilhosa, mas principalmente pela sua coragem de não perder a tua essência, mesmo quando todo mundo dizia para você que ia dar errado porque você era boa demais para ser líder. E eu me identifico muito com isso, porque isso é uma característica que eu também tenho, sempre tive. E ouvi inúmeras vezes, bonzinho demais. As pessoas não vão te respeitar porque você é bonzinho demais. Eu costumo dizer hoje que primeiro elas vão me admirar e o respeito vai vir da admiração.
E ninguém admira alguém que você teme. Admiração e medo são sentimentos que não convivem dentro das pessoas. Então você não pode ser um líder que causa medo e admiração ao mesmo tempo. Eu acredito que inicialmente, quando eles não tinham essa a aproximação, né? Como eu entrei cobrando deles o que, que eles tinham para me apresentar, porque eu fiz isso. O primeiro semestre, a primeira coisa que eu fiz para fazer com que eles entendessem qual era o papel deles foi aplicar ali uma explanação sobre a função, a real função de todos eles e quais eram os direitos e deveres. E aí eu fiz isso em reunião com eles, aí apliquei as provas para que eles escrevessem para mim mesmo, de forma por escrito, qual era a função deles, para que eles... porque quando eu entrei na empresa, tinha muita... como é que eu posso dizer? Muita falta de definição, o que Das podia, funções, do que das funções, pode. do que não pode. Acontecia várias coisas ao mesmo tempo. E aí eu entrei com essa ideia de primeiro eu vou ensiná-los qual é a função deles, qual é os deveres deles e quais os direitos. Sim. Então, isso foi uma coisa que ajudou bastante. E é óbvio que no começo foi impactante para todos eles. Eu me lembro que eu primeiro fiz uma prova por escrita e depois eu passei para oral, que eu queria sentir se Olha eles só. tinham essa capacidade de chegar comigo e dizer: não, eu conheço, a minha função é isso, isso, isso e isso. Mas, incrivelmente, quando eles chegavam para ir para falar comigo, eu acho que foi um dos melhores momentos das nossas vidas lá dentro da empresa, foi isso. Que Porque eles não legal. me conheciam, então eles tinham Sim. medo. Tinham, Sim. porque se eu não souber responder, será que ela vai me mandar embora? Então, eu tinha uma funcionária que ela nunca tirou uma nota boa. Nunca. Ela sempre tirou nota 0. Porque ela não conseguia fazer a prova. Na hora de ela falar comigo, ela não respondia as provas. Ficava A prova oral, nervosa? ela ficava nervosa, ela ia para outro assunto e não falava o que tinha para falar. Mas só que a grande maioria ficava nervoso. Mas na segunda vez que tiveram que passar, porque eu comecei a fazer isso semestralmente, então, da segunda vez, eles já sabiam que aquilo ia acontecer. Então, o que, que eles buscaram? Ter conhecimento. Sim. Então, eu passei o assunto, eles estudaram. Quando chegaram lá para alcançar a nota, adivinha? Muitos se emocionaram, disseram que queriam voltar a estudar, que aquilo foi um aprendizado, foi um desafio. Nossa, eu não sabia que eu ia ter essa competência, eu não sabia que eu ia conseguir. E ali eu já ia dando a nota na hora. Olha, você tirou 8, você tirou 7. Na próxima semestre você precisa tirar tantas notas, porque seu nível está baixando e tal. E dali eu consegui fazer uma seletividade daquelas pessoas que já se destacavam, tinham Sim. ali aquela capacidade de liderar, porque eu tenho um cargo de liderança. Então, os meus fiscais todos eram motoristas. Eu puxei eles de lá. Porque nas provas, eles, embora muito nervosos, porque imagina, você vai fazer um teste oral Na frente da dona da da empresa. frente da dona da empresa, se eu não passar, será que ela vai me demitir? Então, Mas eles mal pessoas sabiam que eu pensando só assim. estava querendo conhecer eles. Coisa boa. De uma maneira que impactasse, mas que também eles, com o tempo, iam perceber. Hoje em dia, nem é mais prova, sabe? Já é mais um bate-papo entre eu e eles, e só para alinhar as coisas, e fica tudo tão bom para mim que eu confesso para você que, para mim, é a melhor coisa que existe dentro da empresa é quando eu tenho que conversar com um funcionário. Porque eu sinto ele, eu sei quem está sendo de verdade, quem está sendo de mentira. E ali, cada dia que passa, a gente vai se aproximando mais. Eu vou tendo conhecimento, eu conheço todos eles pelo nome. Tenho mais de 200 funcionários, mas eu conheço todos eles pelos nomes. Quando eu faço processo seletivo, mal sabem que eu faço questão de fazer, que é para me conhecê-los, que é para quando acontecer uma situação, não, mas isso aqui aconteceu, mas tem essa situação, assim, assim. Eu não vou simplesmente liberar eles sem saber, sem conhecer. Eu conheço todos eles. E a melhor coisa que me aconteceu na minha vida foi ter ido trabalhar na Dantas Transporte. Eu percebi que, ao longo do tempo, eu não conseguia mais me desvencilhar deles, sabem? Quando eu passo, porque eu viajo, e aí, quando eu recebo uma mensagem deles, porque eu sempre recebo aquela mensagem,
de bom dia, aquela mensagem de inspiração. Tem sempre uns que é de eterno, continuam mandando para mim. E aí eu abro todos os dias, leio aquelas motivacionais. E tem sempre aqueles que quando eu passo muito tempo, sim, viajei. Eita, quando que a senhora volta? Eu não lhe vi mais. Sentem Só que falta, né? sentem falta. Sua presença E faz aquilo muita para mim me diferença. afaga, porque dá aquela sensação de que, bem, eu estou fazendo falta, todo mundo gosta de ser amado, né? Ah, é E ali, maravilhoso. para mim, é gratificante, eu me sinto lisonjeada. Para mim, foi um presente de Deus trabalhar com eles. Que coisa linda, Luísa. Mais uma vez, muito obrigado pela tua presença, pela generosidade com que você entregou, falou sobre a tua vida de maneira muito franca e leal como você é com os funcionários, com seus amigos, né, com as pessoas que cercam você. Você transparece com muita facilidade uma preocupação genuína com as pessoas, de se sentir realmente responsável e parte do bem-estar do outro e faz o que você pode fazer para que todo mundo viva bem, não só as outras pessoas, mas você também com elas, sem abrir mão do seu papel no momento que você tem que ser a líder que decide, que organiza, que direciona e que às vezes precisa ser incisiva. Então, quero te agradecer por essas lições maravilhosas de liderança que nós tivemos hoje, nessa edição do podcast Liderança Inspiradora. A gente vai ficando por aqui, agradecendo a você que acompanhou também esse bate-papo conosco até esse momento. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, já curte aqui, já segue, ativa as notificações, porque nós teremos mais e mais pessoas que vêm até o Estúdio de Inspiração compartilhar um pouco da sua inspiração, da sua história de liderança inspiradora, para que você e eu aprendamos como é possível, no dia a dia, na prática, sermos líderes mais inspiradores. Deixo a palavra para você finalizar, então, a sua participação conosco. Como eu havia dito, a Dantas foi um presente de Deus para mim. Eu me vejo de como o destino ele se encarrega de acordo com a vontade de Deus, porque vai tudo se encaixando, sabe, da maneira que tem que ser. É óbvio que tem dia que a gente fica cansado, é muito natural, porque somos todos seres humanos. Mas eu gosto de descer, de ver eles chegando, de cumprimentá-los, de ser transparente com eles. Essa afirmação de segurança, confiança, para mim, eu tenho que ser franca, eu tenho que dizer, olha, eu não gostei que aconteceu isso, o que foi que aconteceu? Você tem alguma coisa para me falar que a gente pode melhorar esse clima, o que está acontecendo? Então, eu não posso dizer que administrar, que liderar é uma coisa simples, não é. Mas se você tiver força de vontade, você vai liderar com o coração. E a liderança não foge do coração. Você, como você mesmo mencionou, não dá para você ser o carrasco e fingir ser o bonzinho, né? Mas se você tem um coração grande, deixa o seu coração encher de amor e transmita isso, porque isso vai ser sentido, as pessoas vão perceber. E até mesmo aquelas pessoas que não querem viver isso, elas não vão ficar, porque não combina com elas. A energia não é aquela. A energia não vai bater. Então, assim, você vai perceber e aí o caminho vai seguir, entende? Então, liderar com amor é a chave. Existem situações de que esse funcionário está com um problema, mas a gente não quer mandar, ela não quer ir para o INSS. Beleza. Então, deixa eu conversar com ela para saber o que eu posso fazer para que evite que ela vá para o INSS e também que ela, de repente, esteja com um problema psicológico aí que a gente consiga resolver aqui. E aí, com isso, eu fui aprendendo a trabalhar somente com o coração. Eu não vou dizer que eu trabalho com a razão, porque eu não trabalho. Eu trabalho com o meu coração mesmo e não tem outro jeito. Eu prefiro não mudar, porque já tentei trabalhar com a razão e não deu certo. A NR1, ela foi a melhor coisa que me aconteceu na minha vida. Ela veio para dizer, olha, você estava certa desde 2018, viu? Quem estava dizendo que estava errado são os que vão ter que se corrigir agora. É isso, olha.
dica final, orientação final da nossa convidada de hoje. Liderar com o coração é a chave. Pega esse código para você e a gente se encontra no próximo episódio do podcast Liderança Inspiradora. Até mais.